Galera, muito boa noite. Começamos de novo mais um papo aqui no Portal Energético e a gente vai colocar toda a energia nesse papo aqui hoje. E hoje a gente vai falar sobre intencionalidade, a nossa intenção. Isso ajuda? Isso atrapalha? Como é que é isso? O que é que acontece quando você tem boas intenções e quando o resultado não é tão bom assim? E aí? Galera, se apresentem aí, porque já estão cansados de ver a minha fuça. Eu sou Diomário Ferreira e estou aqui. Vamos embora. Vai lá. Sou Luizão, Luiz Assunção, Luizão aí como o pessoal me chama, e vamos dar vida aí a esse portal, nesse assunto, intencionalidade. E aí, fazer uma coisa na intenção de fazer o bem e de repente não gerar o bem, será que é algo possível isso? E como que a gente lida com isso no dia a dia? Porque às vezes, né, a gente acha que está querendo ajudar alguém e no fundo a gente não está ajudando, a gente atrapalha, né? E como que a gente lida com isso? Vamos lá? Meninas? É tu mesmo, Wagner. Você já Então, deixou. era para as meninas falarem. Agora, Wagner Faustino aqui, terapeuta, mentor. E é isso, o Luizão deu uma chamada boa aí, né? Será que vale só a intenção? Tem hora que a intenção, mesmo não dando certo, a gente faz assim? Ou o resultado é mais importante do que a intenção? Vamos discutir isso um pouco hoje. Não é, Isa? Sim. Isa Morim, terapeuta. Hoje vamos conversar sobre intenção. Será, como disse o Diomário, eu gostei da sua pergunta, Diomário, será que é possível você criar um resultado diferente da sua intenção? Ó, essa foi a pergunta de milhões. Essa daí foi a pergunta de milhões. A intenção, ela gera o resultado ou não? Catherine? Eu sou Catherine Veloso, treinadora de alta performance, e eu falo para vocês que depende. Tem intenção que vai te levar a alcançar o sucesso, e tem intenção que não vai te levar. Tudo está nos detalhes, os detalhes que a gente não presta atenção. Mas eu vou convidar o Diomário para falar um pouco mais sobre isso. Bom, vamos lá. Cara, eu sou Deixa eu cara lançar uma que... pergunta logo, Diomário. Deixa eu lançar uma pergunta logo. Vai lá. Intenção e objetivo são coisas diferentes? Na minha opinião, total. A minha opinião total. Mas vamos falar sobre isso. Vamos discursar aqui um pouquinho. Eu sou o cara que vai cutucar todo mundo mesmo. Tô nem aí. Essa é a minha frase. Tô nem aí, cara. E é bem assim. Então, essa pergunta de intenção e objetivo é a mesma coisa? Não. Não é. Às vezes parece que é, mas não é. Intenção é aquilo que a gente fala de boas intenções. Quais são as coisas que a gente vai fazer para chegar naquele objetivo? Isso é a mesma coisa? Não. É como se o caminho fosse o mesmo que o destino. Não é. A intenção é aquilo que você pretende, aquilo que você almeja. Mas talvez não seja o objetivo, não seja o local. E é engraçado quando a gente... Aquela pergunta que eu fiz no começo de... Será que você pode gerar um resultado diferente de uma intenção que você tem? O que a gente não entende, muitas vezes, é que um resultado é um resultado. E o resultado que gerado por uma intenção nem sempre é o objetivo. É aquilo que eu queria. Porque há inúmeras coisas no caminho que vão interferir, várias variáveis, várias possibilidades, digamos assim. Como, por exemplo, é fácil você pensar, cara, a minha intenção é ficar rico. Eu trabalho pra caramba e não rola.
Como assim? Mas a intenção é essa. Então, às vezes, o objetivo, o destino final não acontece. E as coisas não podem ser a qualquer preço. Muita coisa tem para se falar aí no meio, porque muitas coisas interferem. A gente, por exemplo, aqui fala sobre onda e partícula. E a intenção é uma onda. Mas o objetivo, muitas vezes, é uma partícula. A gente Foi onda, fala, né? Para Entende você, como as coisas são a mesma coisa? A minha intenção é dar na cara do Wagner. A minha intenção. Mas e aí? E se ele desvia? E se tem alguém na frente? E se ele revida? E se não rola exatamente como eu planejei? Qual é a intenção? E qual é o aí, Djalmar, você objetivo? falou uma coisa aí, por exemplo, a sua intenção pode ser me provocar com o objetivo de me tirar do lugar. Olha aí. Entende? Você tem uma intenção de me provocar com o objetivo de me movimentar, de fazer eu me desenvolver. Dá para fazer uma boa análise aí, né? Eu acho Sim, que, com eu acho que certeza. a intenção seria o primeiro passo. Vamos botar assim, né? Porque quando a gente começa a entender que a intenção é uma determinada força, mas que ela sozinha não te leva muito a lugar nenhum. Ela te leva com uma intensidade muito pequena. Quando você junta com a intenção a emoção relacionada àquilo, aí sim a gente ganha uma força muito grande para chegar naquele lugar. Conseguiram me entender? Então, eu acho assim, a intencionalidade, ela seria um bom começo para aquilo que você está com a intenção. Mas se você realmente quer almejar aquilo que você está com a intenção, você tem que colocar uma emoção junto. Seja assim, eu quero que o Wagner saia do lugar. Eu tenho a intenção disso, mas eu preciso gerar uma emoção junto com isso daí. Entende? Como que eu vou fazer isso? Ou eu vou ficar agressivo, ou vai me dar coragem, ou vai me dar um impulso. Vai ter que ter alguma emoção linkada com o meu objetivo, a minha intenção de fazer o Wagner sair daquele movimento ali. Entendeu? Cara, o Hélio fala sobre isso em um exemplo fantástico, quando ele fala que você olha para o leão e fala, a sua intenção é sair da frente, leão. Só que dentro do leão também tem uma intenção. Então, Uhum. somos mundos colidindo, cara. E esses mundos que colidem vão gerar um resultado. Isso é inevitável. E E quem é que agora, qual é o ganha? resultado desse? Então, quem ganha? Qual é o Quem resultado? está com a energia mais forte, pô. Quem depois E desprendeu aí, mais cara, às energia, vezes né? isso é interessante, porque às vezes eu falo assim, mas o leão vai ganhar. Então, como é que os domadores funcionam? Entende que não é bem assim? Não é assim tão. Ah, o leão é mais feroz e tal. Não. O domador, ele entra. Tem uma técnica, por exemplo, que chamada de presença de comando, que é uma coisa que a gente faz muito com cavalo. Você entra em uma redoma, um curral, né, digamos assim, redondo, e tem um cavalo lá dentro. Cara, muita gente sai correndo. O cavalo põe todo mundo para fora. Enquanto você não tem uma preparação mental e uma intencionalidade, o cavalo não te deixa lá dentro. E olha só que interessante isso, porque depois que você tem uma presença de comando, você monta o cavalo e você dá os comandos mentalmente e ele obedece. Você não tem rédea, não tem arreio, e isso acontece. Viram uma extensão de um só. E quando a gente fala em intenção, o Luizão falou um negócio que eu gostei pra caramba. Ele falou assim: quando a gente tem uma intensidade para que essa ação, cara, e é exatamente essa intenção. A intensidade que se coloca em uma ação. E a intencionalidade é a habilidade com a qual você faz isso. Olha que loucura isso, cara. Entendeu? Então, cara,
Quando é que isso vai dar mais resultado? Quando a minha intencionalidade, a minha habilidade de controlar a minha vontade através do meu comportamento para gerar o resultado que eu quero. Cara, eu gosto de trazer essas coisas muito para o mundo real. E aí, eu estou pensando aqui, eu lembro daquele... Quando você tem um sniper, por exemplo, pensando aqui, eu ia falar do caso do ônibus lá, mas quando você tem um sniper, e você tem a intenção de acertar o bandido que eventualmente está ali sequestrando, está com alguém refém e tal, e ali você não pode ter só a intenção, você tem que ser preciso. O resultado não pode valer a sua intenção nesse caso. A sua intenção só não é suficiente para que você obtenha sucesso. Porque tem coisa que, não, valeu a sua intenção, você quis me ajudar, mas não deu certo, está tudo bem. Mas tem coisa que não dá para você errar, né? Porque o resultado é trágico, muitas vezes o resultado é trágico. Então, a gente vai ter momentos em que intenção vale muito, você fica satisfeito com isso, com a pessoa que teve a boa intenção com você, do tipo, poxa, eu levei um bolo de chocolate, chego lá pro Diomair, cara, eu odeio chocolate, gosto de bolo de banana e tal, mas valeu a tua intenção. Porra, legal, ainda agradei. Mas, no caso do sniper, não dá para ter intenção e errar o tiro. Então, o resultado, muitas vezes, ele precisa, sem trocadilho, ele precisa ser preciso, né? Não dá para você errar. E aí, aí eu vou lançar uma outra pergunta. Agora, para as meninas responderem. Em que ponto a gente pode falar de sorte com intenção? Eu vou explicar. Para a gente que é do mundo do futebol e tal, a gente vai entender. O cara chuta a bola no gol. Chutou a bola a gol. Bateu no calcanhar do adversário e tirou o goleiro. Ele teve a intenção de fazer o gol, ele levou sorte, ou aquilo que ele fez era o objetivo dele? As duas coisas, as três coisas. Vocês acham que tem sorte nisso? Para as meninas aí, que não são do futebol, só para poder tumultuar mesmo. Eu acho que a intenção é sempre fazer o gol. O que acontece, não, assim, ele não controla, mas a intenção dele é chutar para o gol e a bola entrar. Então, não dá para dizer que teve sorte, né? Se ele teve a intenção de fazer aquilo e ele alcançou o resultado, não importa se ela bateu no calcanhar ou não. É, porque quantas vezes eles têm a intenção de fazer o gol e essa bola vai para fora, bate em alguém, sai, alguém tira. Então, a intenção aí, nesse caso, é sempre fazer o gol, é chutar a bola a gol. E por que eu estou falando isso, Catherine? Você falou certinho, porque, assim, de acordo com o que eu penso, não é certinho, né, do ponto de vista certo ou errado. Pensa o seguinte, eu joguei bola há muito tempo. E toda vez que isso acontecia, o cara, você é sortudo demais. Eu falei, cara, como assim? Eu olhei para o gol, a bola estava no meu pé, eu chutei querendo fazer o gol, eu fiz o gol e você vai me dizer que foi sorte? Mas se não bate no calcanhar, eu falo, cara, se meu pai fosse uma mulher, eu tinha duas mães, né, Luiz? Então, não tem, entendeu? Eu não isso vejo daí, nada como sorte nem como acaso. Nada. Tudo que a gente faz, eu acredito que a gente tem uma intenção, seja ela consciente ou inconsciente. Tudo. E acredito que a intenção também está muito atrelada ao que a gente acredita, não apenas ao que a gente quer. Não adianta você só querer. O que é a intenção? Quem me conhece sabe que eu sou formada em acupuntura. Sou da medicina chinesa. Quando eu estava na pós-graduação, eu tinha um professor que falava assim, olha, presta atenção quando você for atender o paciente. Não é só colocar a agulha. Presta atenção na intenção que você tem ao colocar a agulha no paciente. Porque a gente está mexendo com energia o tempo todo. O Luizão, que é da acupuntura, sabe o que eu estou falando. A gente está mexendo com energia o tempo todo. Quando eu faço acupuntura no paciente, é para quê? É para equilibrá-lo energeticamente. Eu nem vou entrar muito no campo da medicina chinesa, porque senão o Luizão já sabe, a gente vai aqui, mas enfim, a gente faz para equilibrá-lo energeticamente. Estou mexendo com energias, eu tenho que ter uma intenção. Isa, mas isso é real? É. Quando eu comecei a fazer estágio, eu fiz quase um ano de ambulatório
antes de eu me formar na pós-graduação. E nesse 1 ano de ambulatório, a gente atendia um monte de pacientes ali. E quando eu comecei os atendimentos, eu ficava, ai, acho que eu errei o ponto. Acho que não vai dar certo. Aí a professora vinha, eu já tinha feito o tratamento, ai, parabéns, nossa, tudo certinho e tal. Chegava na outra semana, o paciente melhorou? Não. Muito pouco. Não o que a gente esperava que ele melhorasse. E eu tinha um professor que ficava sempre ali na nossa cabeça, ó, vocês estão indo para o ambulatório, não esquece, é energia, que intenção vocês estão fazendo? E eu comecei a perceber que esse meu medo, essa minha insegurança, esse meu acreditar que não ia dar certo, interferia sim. Ah, mas são duas energias aí se chocando, como disse o Diomário, né? São vários mundos, tem a intenção do paciente também, tem a crença do paciente também. Agora, como que você acha que estava essa crença desse paciente que chegou no ambulatório de acupuntura e que foi avisado que eram alunos que estavam aprendendo? Do que você acha que ele estava acreditando? Que a gente ia fazer um super tratamento? E quando a gente começa a mudar realmente a intenção, eu via realmente um resultado no tratamento. Eu via realmente isso melhorar. E eu acabei que vi muito isso durante meus anos aí de acupunturista. Eu faço acupuntura desde 2013, então já são 11 anos colocando agulha no pessoal. O Luizão deve ter aí mais ou menos o mesmo tempo que eu, ou mais até, ou talvez até muito mais. E a gente vê muito isso, porque a gente trabalha muito com energia. Então, que existe, existe. Aí a gente está falando do que aqui? Só de um querer? Ou de um verdadeiro acreditar, de uma intenção? O Luizão trouxe um ponto muito importante. Ele falou de você alinhar a sua emoção. A gente até falou sobre isso, acho que na live de relacionamentos. Acho que até fui eu que puxei esse assunto. O fato de você, não adianta só você querer, não adianta só você mentalizar. Ah, eu estou querendo, eu estou mentalizando, o Diomário trouxe isso agora no começo, minha intenção é ficar rica, não está funcionando e tal. Será que você está alinhado com o que você está sentindo? Se você não alinha os dois, não funciona. Então, o que a gente está trazendo aqui como intenção? Eu não lembro se foi o Joey Dispenza ou se foi o Joseph Murphy que falavam sobre intenção ser uma energia elétrica e o sentimento ou a emoção, o magnético, né? Que é o do coração. Né? E isso aí, quando você une os dois, você tem um eletromagnetismo que atrai. Esse traz para você, né? Então, isso daí é interessante. E a gente, quando vai para a acupuntura para mim foi um divisor de águas também, porque me fez entender como as emoções agem no nosso corpo, né? E hoje, com todo esse estudo aí de expansão da consciência, a gente vê, eu acho que Isa hoje já sente isso também, como é que a gente já vinha expandindo a nossa consciência de lá, né? Porque a acupuntura, eu acho que quando você começa a estudar a medicina chinesa, imagina, 4.000 anos atrás, antes de Cristo, os caras só observavam, tinham um contato direto com a natureza, então, meu irmão, era tudo observação. Você observava, você sentia, era no feeling, né? Então, para mim, assim, a gente, quando começa a estudar acupuntura, a gente já começa a entrar nessa expansão da consciência. Você entende que a energia que você tem interfere na energia do paciente e vice-versa. A intenção que você tem na hora de você colocar a agulha interfere, assim como a posição da agulha, mas a posição da agulha era uma coisa que eu questionava muito. Aqui é harmonia, aqui é equilíbrio, né? E eu sempre bati nessa tecla, que vai depender da minha intenção. Eu estou colocando a agulha assim para harmonizar, estou colocando a agulha assim para... É a minha intenção que está ali, entendeu? Se eu colocar a agulha reta com aquela intenção, ela vai dar aquela intenção dali, vai dar aquilo que eu preciso, não é? E voltando lá no ponto lá do gol do Wagner, cara, é o que a gente fala direto aqui. Não importa o como, pô. Não importa o como. Solta, não é? Você queria fazer o gol.
Não importa o como, se vai bater num quero-quero que vai passar na frente e vai entrar, né? O como tu não se preocupa, o negócio é que você tem que fazer o teu. Qual era o teu? Chutar pro gol. É o que a gente passa nisso aqui para a galera no dia a dia aqui. Pô, qual é o teu objetivo? Qual é a tua intenção? Ah, eu quero isso. Beleza, o que que você pode fazer, o que está no teu controle? Pô, ser uma pessoa melhor, se capacitar, ter bons pensamentos. Isso é o teu. O resto, filho, o resto não está no teu controle. O resto, o como, você não precisa se preocupar com isso daí. Entendeu? Vamos lá, Catherine. Então, eu agora vou trazer para a minha vivência, né? As pessoas têm o costume, na academia principalmente, de não gostar de treinar e falar que está fazendo tudo na força do ódio e querendo resultado. Antes o Diomário me falava muito isso, porque lá no meu começo foi muito difícil também. Muito magrinha, querendo ganhar massa muscular e tudo mais. E aí ele pegou e falou para mim, ó, vive o que você quer alcançar. E vive isso com paz e amor, tranquilidade. Você vai colher. Hoje os resultados vêm para mim, as pessoas falam assim: "Ah, mas você começa a treinar e já muda o corpo rapidão". E hoje naturalmente, sem tomar nada. Mas isso é a intenção que eu coloco hoje, eu entendi. Eu coloco a minha presença ali e faço com amor, mesmo sentindo uma dor, mesmo às vezes a gente machuca também, só que eu não faço mais na força do ódio. E as pessoas adoram encher o peito para falar que está fazendo na força do ódio, que odeia treinar, mas quer colher o resultado positivo disso. Então, trazendo para a minha realidade, que é treinadora de alta performance hoje, se tem um caminho, é fazer com amor. Fazer a dieta com amor, comer, entender o que você está comendo, agradecer pela oportunidade de fazer aquela dieta, agradecer pela oportunidade de ter uma academia para treinar, isso tudo mudou meu jogo. Diomário, pode falar.